Deuteronômio, capítulo 27, do versículo 11 ao versículo 26. As maldições que serão lançadas do monte Ebal. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, Simeão e Levi e Judá, e Isacar, e José e Benjamim. E estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal, Ruben e Gade e Azé, e Zebulon, e Dan e Naphtali. E os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá: amém. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a orelha de seu pai, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que tomar suborno para matar a alguma pessoa inocente, e todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá: amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que fortaleza diante dessas palavras, que fortaleza diante destas determinações, que aqui estão nessa passagem das Escrituras Sagradas, do livro de Deuteronômio, as palavras do Senhor. Este livro que estão nessa passagem de Deuteronômio
do capítulo 27, versículo 11 a 26, que o Senhor, ele nos fala diante daquela geração e que toda determinação que o Senhor passa para o seu escolhido diante de uma geração e a determinação é uma missão, ela é estatuto perpétuo para todas as gerações. E diante de tudo isso que o Senhor nos fala aqui, nas Escrituras Sagradas, sobre essas determinações diante dessa passagem. As maldições que serão lançadas do monte Ebal. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que estas palavras já foram ditas e vou repetir, só uma diante do início, para que todos vejam, e observe as determinações quando o Senhor determina diante de teimosia e desobediência do ser humano na face da terra, homem e mulher. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: essas determinações já veio do Altíssimo. Quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Simeão e Levi e Judá e Isacar e José e Benjamim. E estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal, Rubi e Gade, e Azé, e Zebulon, e Dan, e Naphtali. E os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz, e dirão: veja, meus irmãos, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Abominação é ao Senhor, obra da mão do artifício, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá: amém. E daí para frente vem todas as determinações que o Senhor amaldiçoa diante da desobediência. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, desculpa, que diante desta passagem, que o Senhor aqui nos afirma, que nós devemos andar diante das suas determinações, diante das suas missões, desde aquela geração. Porque aqui nessa passagem, aqui neste livro, aqui nas Escrituras Sagradas, que são determinações escritas e determinações feitas pela mão do Altíssimo, para que fosse e para que é repassada ao povo, à nação, ao ser humano, homem e mulher na face da terra. A maior criação diante do Senhor em perfeição na face da terra, o ser humano, homem e mulher. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, coloca isso sempre diante de ti, que nós somos a maior perfeição em criação do Altíssimo. Nós temos um valor super altíssimo de imensidão que não tem de onde contar para o Senhor, cada um de nós. Nós somos muito valioso para o Senhor, muitíssimo valioso para o Senhor, porque nós somos a primeira e a maior perfeição que o Senhor já criou na face da terra, o ser humano, homem e mulher. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que diante disso ele nos deixou e nos deixa as suas determinações, para que nós seguimos e andamos diante das suas determinações e cumprindo a sua missão na face da terra.
Para que, diante da obediência, nós temos mais vida prolongada na terra. Assim, diante das Escrituras que nos fala, porque o Senhor está ali. O Senhor está ali cuidando de cada um de nós, quando nós também procuramos a Ele. Procuramos sua aclamação, procuramos a adorá-lo, procuramos a louvá-lo, procuramos colocar em primeiro lugar o nosso Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Todo-Poderoso, o dono do universo, o dono do céu, o dono do mar e o dono da terra, o Criador de todas as coisas. Nós temos que procurar só a Ele e adorar só a Ele. Ele amaldiçoa aqui, diante dessas palavras, todo aquele que prepara e faz deuses de estrutura para que as pessoas o adorem. Não, o Senhor condena, é abominação ao Senhor. Então pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Olha só como o Senhor, ele condena todo aquele que adora outro tipo de deuses, que não é existente diante do Senhor na face da terra. Só existe dois caminhos, e um é o verdadeiro, é o caminho da verdade e da vida. Não existe outros caminhos, existe só os dois caminhos. Um é para você seguir e o outro é uma determinação, que é o caminho da verdade e da vida. O caminho do Senhor, o outro caminho é escolha sua. Porque o Senhor nos deu a liberdade de escolha. Mas pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs, que na existência de cada um na face da terra só existe um caminho. Diante de dois, só existe um, que é o caminho da realidade da vida, o caminho das determinações do Senhor, o caminho do amor, o caminho do Senhor, o caminho que nos leva, né, a ter a paz, a ter vida prolongada, a ter saúde, a ter prosperidade, a ter força, a ter mão forte e ser homem guerreiro na face da terra para com o Senhor. Porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que procure sempre só colocar em primeiro lugar nas nossas vidas só o único Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e do mar, o dono do universo. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Só existe este caminho. Não existe outro caminho, meus irmãos e minhas irmãs. Não tente procurar outro caminho, porque não existe. Só existe este. Tanto a gente em sobrevivência na face da terra, como nós retornamos para o pó. Só existe também para o Senhor este caminho. Este caminho para cada um de nós. Então não adianta nos procurar outros tipos de caminho, outros tipos de deuses, porque são inexistentes diante do Senhor e diante daquele que segue as determinações do Altíssimo. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe a todos. Siga as Escrituras, meus irmãos. Siga as Escrituras, porque está ali toda a palavra de alimentação para o nosso corpo, toda a palavra de alimento para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso espírito. Deixa, meus irmãos, deixa de lado, durante um período de 24 horas, deixa de lado este momento que preserve mais para frente, mas não deixe, meus irmãos, não deixe um momento para ter a comunhão com o Senhor. Falar com o Senhor durante um período de 24 horas, 10, 20 ou 30 minutos. Fala com Ele todos os dias, porque Ele quer ouvir. Ele quer que saia da nossa boca a suavidade das palavras em fé, das palavras em amor, das palavras de alma pura. Ele quer.
Ele quer. Quando nós não podemos falar, através do nosso pensamento, meus irmãos, nós estamos também espiritualmente falando com o Senhor. E ali o Senhor nos ouve. Porque Ele conhece todos os nossos órgãos, porque é criação dEle. Ele conhece todo o nosso corpo, porque é criação dEle. Ele conhece a nossa vida, porque nós somos criação dEle. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Ele procura falar conosco. O alimento para você está aqui, sou eu. Sou eu, deixa eu entrar no seu corpo, na sua vida, no seu coração. Deixa eu fazer uma morada em ti. Assim o Senhor pede a cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, siga as Escrituras Sagradas, o livro da vida. Deus abençoe. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras, meus irmãos e minhas irmãs.